nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Irmãos, eu convido a todos a abrirem a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, vamos ler do verso 6 até ao verso de número 13. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versos 6 a 13. Acompanhem, meus irmãos, com reverência, que merece a palavra do nosso Deus. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebestes. Pois vós mesmos estáis cientes do modo por que vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós, nem jamais comemos pão à custa de outrem. Pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia, trabalhamos, a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos para nos imitardes. Porque quando ainda convosco vos ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, que trabalhando tranquilamente comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Que Deus nos abençoe. Meus irmãos, eu creio que eu não escolheria esse texto para pregar. E hoje, com certeza, eu serei politicamente incorreto. E, por isso, o estudo expositivo de um livro é bom, porque nos obriga, né, a expormos textos tão necessários como este que lemos agora. E talvez alguns achem que pastor não deveria fazer esse sermão. Uma vez já contei para os irmãos que estava num táxi e ele falando que estava muito cansado, tinha trabalhado muito o dia todo, era noite. E ele então perguntou para mim: o que o senhor faz? Eu falei assim: eu sou pastor. Aí ele olhou no retrovisor para mim e falou assim: está com burro na sombra, hein? E quando eu era pequeno, filho de pastor, as pessoas gostavam de contar para mim uma piada. E eram 3 crianças conversando: filho de um engenheiro, filho de um médico e o filho de um pastor. Aí perguntaram o que os pais faziam. Aí o filho do engenheiro falou assim: meu pai constrói casas, meu pai faz projeto, meu pai faz muita coisa e ele é engenheiro. Ótimo. Aí o filho do médico respondeu: meu pai é cirurgião, ele cura as pessoas, ele faz cirurgias, ele cuida das pessoas, não deixando elas morrerem. Então, meu pai faz muita coisa. E o filho do pastor, assim, meio sem graça, ele falou: meu pai não faz nada não, ele só fala.
Então, pode ser que alguém ache que o pastor não trabalha e fala assim, como vai abordar esse texto, né, que é tão importante, meus irmãos. E eu aproveito para fazer uma homenagem aos trabalhadores públicos, privados, aos aposentados, né, que trabalham, às irmãs que são do lar. Tem gente que gosta de falar dona da casa, né? Dona da casa é o homem, concordam? Se não é, passe a ser, né? Se não é, assumam a sua posição ali e vamos cuidar da nossa casa. Então, meus irmãos, nós estamos diante de um texto que fala a respeito do trabalho. Uma esposa colocou uma frase na lápide do seu marido, que havia morrido, e ela escreveu assim: trabalhador este nunca. Meus irmãos, essa questão hoje, vivendo num mundo que tem mais de 800 milhões de desempregados no mundo inteiro, só no Brasil, creio que 23 milhões. Então, é importante que a gente aborde esse texto, é importante que a gente estude a palavra, é importante ver o que Deus fala a respeito disso. E principalmente porque Paulo ordena e exorta, não no nome dele, mas ele ordena e exorta em nome do Senhor Jesus Cristo. É isso que ele está dizendo no texto. Então, algumas ideias iniciais para o nosso estudo hoje. Meus irmãos, o trabalho começou antes da queda. O trabalho é algo precioso que Deus colocou na mão do homem, da mulher, dos primeiros pais ali no jardim. A segunda ideia é que o pecado, a queda, deixou o trabalho tedioso, cansativo, né? E muitos trabalhos são assim, e a Bíblia fala que é canseiro, enfado, né? Porque a terra, ela começou a produzir, o pecado interferiu, meus irmãos, de uma forma cósmica mesmo, na ecologia, nas questões emocionais, na espiritualidade, claro, no trabalho, em todas as áreas, o pecado afetou profundamente e ele se tornou então cansativo. As pessoas ficam esgotadas, não é? E agora, uma outra ideia importante antes de iniciarmos no texto é que Deus é um exemplo de trabalho. O mundo começa com Deus trabalhando, Deus projetando, Deus criando, Deus dando treinamento de liderança para o homem, para a mulher, Deus mostrando o que eles tinham que fazer. Se havia uma árvore de frutos, ela não ia produzir, simplesmente precisava que alguém cultivasse o jardim. Então, havia realmente a importância do trabalho. Hoje, a maioria aqui, ou talvez algumas exceções, mas a maioria não são camponeses, não são agricultores, mas há um trabalho à nossa volta, que precisa ser desenvolvido, não é? E Jesus, ele testemunhou de Deus, e ele falou assim: olha, meu pai trabalha, e eu trabalho também. Então, o trabalho, meus irmãos, numa ideia interessante também, ele tem o objetivo da realização do homem, da mulher. Aqueles que fazem uma obra, então buscam uma realização pessoal. Ou seja, Deus abençoou o homem e disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham a terra e trabalhem. Isso é chamado pela teologia de mandato cultural, porque eles tinham que exercer a criatividade que Deus mostrou na criação. Agora eles deveriam mostrar também a criatividade na execução do seu trabalho. João Paulo II, na encíclica Laborem, ele diz: o trabalho é o que distingue o homem
de todas as outras criaturas. E John Stott, meus irmãos, ele fala ainda que o trabalho torna um ser humano. Ele torna o homem, desculpa a redundância, mas um ser humano. E a última ideia que eu quero lembrar aos irmãos é o que o escritor do Eclesiastes fala. Ele fala que aquilo que está debaixo do sol é correr atrás do vento, canseira, enfado, mas ele se refere ao trabalho dizendo que não há nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer no seu trabalho. Então, meus irmãos, é importante analisarmos calmamente, não tão calmamente, né? O relógio corre, mas é necessário que a gente pense um pouco sobre esse texto. Certa vez, quando tinha sido ordenado ao pastorado, recebemos a executivo do Supremo Concílio na igreja que eu pastoreava em Belo Horizonte. E eu estava ali, né? Primeira vez que eu ia estar perto ali do presidente do Supremo Concílio, né? Reverendo Edésio Schecker, Edésio de Oliveira Schecker. Então eu fiquei responsável pela recepção, pela organização daquela executiva e me preocupando, né, para que tivesse tudo certo. Quando eu vejo no almoço, está o reverendo Edésio Schecker com uma jarra de suco, servindo as pessoas nas mesas. Eu falei assim: reverendo, por favor, né, deixa que a gente faça isso. Um homem, ali, humanamente falando, a pessoa mais importante, presidente do Supremo Concílio, ele olhou para mim e disse: Obedes, as almas grandes são as que servem. Então, meus irmãos, nós precisamos de aprender com o apóstolo Paulo, porque ele afirma neste texto que se alguém não quer trabalhar, também não coma. Ele é direto, né? E não usa de meias palavras, não é politicamente correto, ele vai direto no âmago da questão: se você não trabalha, não coma. Então, o texto, meus irmãos, precisamos de analisar o contexto. Um dos motivos, já foi falado muitas vezes aqui, é porque vários falsos mestres começaram a ensinar e falar que Jesus estava voltando, que ele ia voltar naqueles dias. Então muitos começaram a abandonar o seu trabalho e deixaram então o serviço e começaram então a usufruir da bondade dos irmãos, né? E começaram a comer na casa dos outros. Eu tenho um amigo que ele falava que, trabalhando em Rondônia, ele, mineiro, não é? Ele dizia assim, quando chegava alguém para dar um recado e tudo, ele falava assim: vão entrar, está na hora do almoço, vão entrar, né? Mineiro sempre fala isso e o mineiro sempre fala não, né? Oferece por educação, o outro responde por educação. Mas lá em Rondônia era diferente. Aí eles aceitavam de primeira, né? Assim, vamos entrar, vamos, não é? Vamos sim, claro, o senhor está chamando, não posso fazer essa desfeita, né? E muitos então, acho que faziam a visita na hora do almoço apenas. Então, comer à custa do outro, é o que está no versículo 8. E Paulo falou assim: olha, eu tinha o direito, mas eu não estou nem jamais comemos pão à custa de outrem, pelo contrário, em labor e fadiga de noite e de dia trabalhamos a fim de não sermos apesados a nenhum de vós. Então, meus irmãos, olha, o tema que eu queria abordar nessa noite então é: trabalho cansa, mas é uma bênção. Amém? É um bom tema, concordam?
Trabalho cansa, mas é uma bênção. E Paulo então começa a dizer o seguinte, que muitos andam desordenadamente. Essa palavra aparece 3 vezes no texto. E ela é uma palavra que era usada no contexto militar, quando um pelotão estava na ordem unida ali, todos enfileirados e certinhos, né? Muitos irmãos aqui sabem bem que não é fácil, mas tinha um outro que estava desordenado, estava fora da ordem, estava andando de uma outra maneira. Então, pensem os irmãos, o normal é que todo mundo cresça, estude, se prepare e trabalhe. Esse é o normal, essa é a ordem correta. Agora, muitos estavam andando desordenadamente. Então, meus irmãos, Paulo fala, em primeiro lugar, quem não trabalha não coma. E essa questão dos desempregados, um número tão grande de desempregados, se torna então uma desculpa, né, para muitos não trabalharem. Eu fico olhando, meus irmãos, uma mulher quando fica desempregada, ela não para, ela arranja serviço, ela arranja um bolo para fazer, ela arranja um brigadeiro, bombom, ovo de Páscoa, artesanato, arruma serviço em casa, não é? Agora, um homem, quando fica desempregado, ele não arruma nada. Ele não tem coragem de fazer uma compra para a esposa. Ele não tem coragem de lavar uma louça dentro de casa. Ele não tem coragem de fazer nada que pudesse ali compensar, né, aquele momento difícil que a família possa estar passando. Então, vivemos num tempo muito complicado, meus irmãos, porque pais cristãos, eles estão dando ouvidos a essas pessoas, por exemplo, que fizeram o Estatuto da Criança e do Adolescente e que insistem ali que criança não tem deveres, só tem direitos. Essa ideia que a gente vê no país hoje, de que os mais ricos têm que sustentar os mais pobres. Então, os mais pobres não precisam nem trabalhar, porque alguém tem que pagar a conta deles. Então, isso chega dentro de casa, porque o pai tem que pagar a conta do filho. E os pais não podem colocar os filhos para trabalhar. O pai não pode colocar o filho para tirar um prato da mesa. Não pode pedir o filho para lavar uma panela. Não pode pedir a filha para varrer a casa. Não pode pedir a filha ou o filho para pagar uma conta. Nem que seja no gerenciador do computador. Não podem carregar as compras que chegam em casa. Não pode arrumar o quarto, arrumar a cama de manhã. Não pode também abrir o armário, porque cai tudo em cima. Não é? Então, meus irmãos, crianças que não trabalham também não deviam comer. Essa é a ideia. Meus irmãos, filhos são discípulos. Filhos são aprendizes. Se os pais não ensinam as crianças a trabalharem, elas não vão aprender a trabalhar. Então, nós vivemos um outro pensamento atual, que é o seguinte: quero dar ao meu filho o que eu nunca tive. Olha, se eu fizesse isso lá em casa, o que eu nunca tive foi folga. Não é? Então eu devia fazer, é exatamente essa a questão. Filhos ociosos, filhos que passam o tempo inteiro no videogame, passam o tempo inteiro na internet, e você nem sabe o que eles estão digitando ali com aqueles dedos ligeiros. Nunca vi tanta rapidez, meu irmão. E então, olha, os adolescentes, meus irmãos, precisam ter tarefas. Ah, mas eles já fazem tanta coisa. Ah, então começa a tirar um pouco de coisa, porque ele tem que aprender a trabalhar. Porque logo depois, eles
vão começar também a não querer assumir a responsabilidade, se tornam então adolescentes tardios, que é o que a gente tem visto hoje, eternos adolescentes, que o pai, quem quer trabalhar, meu irmão, às vezes a mesada é maior do que o salário que ele vai ter, o primeiro salário dele. Vai ter celular pago, roupa paga, dinheiro para ele sair toda noite para comer no Madeiros, para comer no McDonald's, para ir para restaurantes aí com os amigos. E parece que toda noite tem uma comemoração. Então, os jovens precisam trabalhar também, pagar suas saídas com a turma, com a galera. Se o pai não precisa pedir o filho que pague a faculdade, então que exija que ele faça estágio. Estágio hoje não falta. Trabalha de dia, estuda à noite, mas se envolva com alguma coisa, com o trabalho. Meus irmãos, o versículo que eu mais ouvia quando eu era preguiçoso, quando pequeno, e não queria trabalhar, minha mãe olhava para mim e dizia: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Né? Esse eu decorei. Então, meus irmãos, e pensem, um exemplo bíblico interessante. Jacó, filhinho da mamãe. Mamãe protegia. Mamãe preparou um plano para ele ser o alvo de todas as bênçãos. Aí aconteceu aquele problema todo, ele teve que sair de casa, chegou aonde? Na casa de Labão. Viu a filha de Labão, Raquel, e se apaixonou. E aí ele chega para o Labão e fala assim: quero casar com a sua filha. Aí o filhinho da mamãe ouve: vai trabalhar. Se quer casar com a minha filha, você vai trabalhar 7 anos. E no final dessa história, meu irmão, ele teve que trabalhar 14 anos. Então, o interessante é que Jacó diz no final, ali na palavra, no texto bíblico, ele diz que aqueles anos lhes pareceu pouco tempo pelo tanto que ele amava Raquel. É assim que essas meninas querem um homem, é ou não é? Rapazes que trabalhem e acham que o trabalho é pouco, porque querem demonstrar realmente o tanto que desejam estar com a sua namorada, sua noiva, sua esposa. Benjamin Franklin, ele disse, meus irmãos, que a preguiça caminha tão lentamente que a pobreza sempre passa na frente. É isso mesmo. Benjamin Franklin, um sábio. Então, quem não trabalha não come, meus irmãos. Em segundo lugar, Paulo faz outra admoestação das mais complicadas. E ele diz: olha, trabalhem para não intrometerem na vida alheia. O que eu ouvi também, a minha vida inteira, é um provérbio: cabeça vazia, oficina. Vocês passaram pela mesma escola que eu, né? Cabeça vazia, oficina do diabo. Então, é aquela ideia de quem não trabalha, com certeza dá trabalho. Vai dar trabalho para os pais, vai dar trabalho na igreja, vai dar trabalho em qualquer lugar, porque a mente não está ocupada corretamente. Então, o apóstolo Paulo sabia que os que não trabalhavam incomodavam os irmãos, solicitando para almoçar lá, para pagar a conta lá do McDonald's, paga para mim, não é? Depois eu te pago, mas esquecem, não é? E também intrometendo na vida alheia. Reclamam do trabalho, não acham que o primeiro emprego seja um trabalho digno para ele, porque ele sempre foi tratado como o rei dentro de casa. Acham o trabalho estressante, não trabalham para ganhar pouco, porque a mesada às vezes é maior.
Então, o que sobra? Meus irmãos, sobra sair para conversar fiado. E aqui, quando ele fala vida alheia, a ideia é um pouco mais ampla, é ociosidade mesmo que ele está falando. E então, Paulo, por exemplo, ele fala a Timóteo a respeito das mulheres, ele fala: olha, vocês não podem viver ociosas, tagarelas e intrigantes. São os termos que o apóstolo Paulo usa. E o tema desse texto era honra. Então, ele queria que se olhasse as mulheres e ensinassem elas para que elas pudessem ter honra. Então, elas não podiam ser ociosas, nem tagarelas e nem intrigantes. Agora, para os homens, Paulo fala também a Timóteo: ensinem para que os homens trabalhem. E quando o chefe deles for cristão, trabalhem ainda mais. Tem gente que fala assim: eu não contrato crente. Já ouviram isso? Eu não contrato crente. Porque ele se acha assim, no mesmo nível, né? E começa a querer, então, regalias que o outro não tem. Então, Paulo fala: olha, os trabalhadores, eles precisam ser obedientes ao empregador, serem motivos de satisfação do seu chefe e não sejam respondões, bocudos. Tem gente que responde na lata, assim, direto, né? E então, meus irmãos, nós precisamos tomar cuidado, porque aquele que não trabalha, ele vai prejudicar os outros. Ele vai começar a prejudicar aqueles que querem trabalhar também, porque querem companhia para poder sair, para poder passear, querem ficar no Facebook, WhatsApp o tempo inteiro, enquanto o outro está trabalhando. Então, quem não trabalha incomoda. E então, aquele que não trabalha, ele procura alguma coisa, ocupar-se de futilidades, por exemplo, assuntos inúteis. Então, meus irmãos, o apóstolo Paulo está preocupado seriamente com isso. O apóstolo John Stott, ele fala que o trabalho, meus irmãos, é uma forma de nós ornarmos ou enfeitarmos a doutrina de Deus. Em terceiro lugar, Paulo também fala a respeito dos benefícios do trabalho. Então, o trabalho não pode ser visto apenas na visão egoísta daquele que quer ser beneficiado, né? E então, Paulo, ele fala duas coisas nesse texto. A primeira é o verso de número 12, final, e depois o verso 13, que trabalhando tranquilamente comam o seu próprio pão. Então, pessoas que trabalham tranquilamente, eles vão comer o próprio pão, vão tirar as suas férias, vão escolher o lugar que vai, vão comprar suas passagens, vão poder usufruir das bênçãos do trabalho, os benefícios do trabalho. Mas o apóstolo Paulo também fala no versículo 13: vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Em 1 Tessalonicenses, Paulo fala, capítulo 5, que devemos fazer o bem a todos. Em 1 Coríntios 15, 58, devemos ser firmes, inabaláveis, sempre abundantes, que também tem o mesmo sentido de não nos cansarmos de abençoar os outros. Não cansemos de fazer o bem, repetido em Gálatas. Em Efésios 4, 28, fala: olha, aquele que furta, não furte mais, antes trabalhe e com as próprias mãos façam o que é bom, para ter com que acudir o necessitado. Então há um segundo motivo para o trabalho. Então nós devemos, em primeiro lugar, aproveitar o benefício do trabalho, sim.
comermos tranquilamente o nosso pão. Em segundo lugar, o benefício de ser o exemplo, de ajudar os outros, ser o exemplo para os filhos, ser o exemplo para aquelas pessoas que estão à sua volta. E devemos também, meus irmãos, é o benefício de ajudar ao outro. Calvino, ele explica bem essa questão e ele fala que há situações que a igreja, por isso que há diáconos na igreja, devem se preocupar com aqueles que passam dificuldades, sim, e devem olhar com carinho para as pessoas que precisam, mas muitas vezes a Bíblia fala também que são as famílias, somos nós, os trabalhadores, devemos ajudar. E o texto, ele fala também de um missionário. Paulo falou assim, olha, eu tenho todo o direito de comer por vós, porque a Bíblia fala a respeito dos obreiros que são dignos do salário e do alimento que têm. E as igrejas deviam sustentá-los, como a tribo de Levi era sustentada pelas demais 11 tribos. Então, meus irmãos, a tribo de Levi, inclusive, se diz que a eles foi a herança deles, todos receberam como herança terras, na terra prometida, em Canaã, mas para a tribo de Levi eles ouviram, olha, a herança de vocês é o Senhor. Então, os missionários têm direito, então nós temos que ter preocupação com eles, temos que olhar com carinho para eles, sustentá-los, e é isso que nós precisamos de aprender, meus irmãos, a respeito do trabalho. Não podemos ter só uma visão egoísta, mas temos que ter a visão da obra do Senhor, aqueles que sofrem à nossa volta e também o exemplo que devemos dar a todos. John Stott afirma que a Bíblia considera o trabalho como um projeto comunitário, um serviço público. E o trabalho, ele diz ainda que o trabalho é o gasto manual e mental a serviço do outro, seu benefício e a glória de Deus. E aí eu quero entrar na conclusão exatamente nesse ponto. O trabalho como a oportunidade de glorificarmos a Deus. Porque Paulo usa o nome de Jesus Cristo para ordenar e exortar os irmãos a trabalharem. Então, a resposta é simples, meus irmãos. Primeiro, Jesus, antes de iniciar o ministério, ou quando ele entrou no ministério, ele chegava num lugar, as pessoas olhavam para ele e falavam, esse não é o carpinteiro? Ou seja, ele era conhecido, com certeza, pelos trabalhos que fazia na carpintaria do seu pai, e depois seguindo a profissão do seu pai. Durante o ministério, a Bíblia fala que Jesus trabalhava, ele não tinha onde reclinar a cabeça, ele não tinha tempo para descanso. Porque ele olhava para as multidões e ele falava assim, olha, essas multidões estão como ovelhas que não têm pastor, vamos trabalhar. Mas o testemunho melhor é o de Isaías, 700 anos antes da vida de Jesus, falando do servo sofredor, no capítulo 53, fala que Jesus olhou para o seu trabalho e ele ficou satisfeito. Ah, meus irmãos, nós precisamos de olhar para o nosso trabalho e ficar satisfeitos com o que fizemos. Não aquela enrolação que fizemos, não aquele tempo roubado do empregador que você fez. Então, devemos ficar satisfeitos, porque chegamos na hora, saímos na hora, fizemos o que tinha que ser feito e fizemos da melhor maneira possível. Então, meus irmãos, nós precisamos de dar glória ao Senhor por tudo que fazemos. Então, um projeto que a gente escreve, um trabalho na escola que nós fazemos, isso tem que glorificar a Deus, é isso que o Senhor espera de nós. Há um doutor Ambroise Paré, fundador da cirurgia moderna francês, ele disse, e essa frase encontra-se no muro da Faculdade de Medicina de Paris, e ele
dizia o seguinte: eu fiz o curativo na ferida, Deus curou. Deus curou. Meus irmãos, Deus está no nosso trabalho, Deus é que nos dá inteligência, Deus que nos capacita, Deus é que realiza todas as coisas na nossa vida. Então nós devemos fazer o nosso trabalho e saber que estamos fazendo o melhor para a glória de Deus. Lembra daquela historinha que muita gente já contou e eu gosto dela? Quando alguém vê umas pessoas quebrando pedra, chega para um e fala: o que você está fazendo? Ele fala: quebrando pedra. Aí pergunta para outro, fala: o que você está fazendo? Estou ganhando uns míseros R$100 por dia. Aí pergunta para o outro e ele fala: eu estou construindo uma catedral. Depende da visão. Qual a visão que você tem do seu trabalho? E eu acho, meus irmãos, que nós devemos enfrentar essa crise de trabalho com criatividade. Sabe, nós temos que vencer isso. Hoje tem a internet, veja qual é a sua facilidade, o seu dom, ou aquilo que você aprendeu a fazer. Olha, a Bíblia diz lá em Eclesiastes: lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias você vai achar. Então, olha, coloque cartão oferecendo o seu trabalho, seja em que área que for, na internet, manda para os seus amigos, manda para todo mundo. Olha, Deus vai abençoar e vai começar a aparecer trabalho, até que você seja finalmente contratado. Se o seu pai está investindo na sua vida, olha, não seja irresponsável, trabalhe, estude de manhã, de tarde, de noite, corte as saídas, corte o gasto de dinheiro que você está gastando sem trabalhar. Evita comprar tudo que tem, porque seu pai não é obrigado a te dar a roupa depois que você faz 18 anos. Meus irmãos, nós precisamos de rever os princípios da nossa sociedade, porque o que rege a nossa vida e a nossa família é a palavra de Deus. E não essas leis que estão sendo feitas por aí, que têm distanciado as crianças, os adolescentes e os jovens das suas responsabilidades. Trabalho cansa, meus irmãos, mas é bênção de Deus. Amém? Deus possa nos abençoar e possamos aprender e correr atrás, seriamente, daquilo que Deus quer que façamos, no nome de Jesus. Conjunto Amor Maior.